na verdade, em maio, eu comecei a ter muitas dores no corpo, porque isso começou desde 2021, que eu peguei chikungunya. Vinha aquelas dores muito fortes, ficava um período aí de uns 15, um mês mais ou menos, passava. E foram todos os anos, acontecia isso, meado do ano. Mas esse ano permaneceu, as dores não estavam indo embora. E você vai paralisando, né? Você vai ficando assim, todo inflamado, o corpo inflamado, muita dor terrível, você não sabe o que é, você só geme, não dorme à noite e vai empurrando a vida. E aí a Morena, sempre parte dela, as iniciativas de tomar algumas posições, de procurar médicos, e de procurar o pastor e falar da nossa situação e pediu talvez um afastamento, porque realmente esse negócio de a gente não dormir, ficava uma semana assim sem dormir, alguns dias você fica mais irritado, mais nervoso, você consegue tocar o seu dia a dia, trabalhar, fazer sua atividade, mas e vai dando a noite assim, vai dando uma certa tristeza, vai ser mais uma noite daquela, que você roda para cá, roda para lá e não vem o sono, e dor, e vira, eu fico rodando na cama, e me arrasto, às vezes eu coloco, às vezes só tá a cabeça no colchão, todo meu corpo está lá fora, e aí eu volto novamente, então, e aí levanto, venho, vou, tudo em silêncio para não acordar a Morena que está dormindo, mas é algo que vai deixando você um pouco desgastado. Então, bom, é um pastor muito sempre prestativo e atencioso com nossos cuidados também, nos licenciou e acabou, eu achei que ia ficar com alguma coisa, mas ele tirou a gente de tudo, né? Entregamos a cela, a supervisão, aqui a escala diaconal, entregamos tudo só para pegar culto e cuidar dos nossos negócios, das dores. E foi uma maratona atrás de médico, porque até você descobrir o diagnóstico, você passa por muitos médicos e faz um monte de exame, e vai tempo, e vai correria, e vai muito dinheiro. Então, não é fácil. A médica que nós fomos, ela pediu 5 ressonâncias para mim, né, de mãos, onde doía, ela pediu uma ressonância. E com isso, além de você detectar a sua enfermidade principal, você também descobre algumas coisinhas que você tem que tomar cuidado e correr atrás. Uma das ressonâncias que fizemos, descobrimos que nós estamos com o nosso joelho, o joelho esquerdo, estão com os meniscos rompidos, tanto eu como da Morena, mas a Morena já estava bem inchado, dando água, né, difícil, não conseguia andar sob pressão, o joelho, e ela estava paralisando, não estava conseguindo mais caminhar, e a gente mora numa casa que tem muitas escadas, então eu dosava a minha vida o seguinte, quando eu tinha que descer com a perna só, o negócio estava ruim, quando eu conseguia caminhar com as 2 pernas, ia tocando. Então eu fiz diversas corridas, e corri bastante, mesmo com o joelho com o menisco estourado, eu ia segurando um pouco, tinha uma dor, mas eu ia tocando. Aí quando veio esse diagnóstico, paralisamos totalmente, né? Então, aí descobriu que na verdade essas dores no corpo é artrite, e essa artrite diz que a chikungunya potencializou essas artrites no meu corpo. Então é inflamação nas juntas, em todo o corpo, e onde você tem lesão no corpo, inflama e dói muito. Então minha coluna, eu já tenho uma lesão na coluna, passou a doer demais, e aí você tem que reaprender. E aí fui em diversos médicos, fui em especialista, pediram para ir para reumatologista, aí bom, cardiologista, você vai num monte de gista por aí, e vai descobrindo as coisas e vai tocando a vida. No meio desse processo também o médico cardiologista achou que eu falou que eu estou hipertenso. A minha pressão sempre foi muito boa, foi sempre muito legal, mas às vezes quando eu media estava tudo bem, mas quando fez o mapa, e eu tive que fazer umas 2 vezes o mapa, porque eu não parava e não conseguia fazer o mapa decentemente, eu consegui em julho, eu fui fazer em outubro, aí acusou que à noite, num pico de sono, meu coração disparava um pouco, a pressão na verdade, aumentava. Então, aí fui a alguns cardiologistas também, e a Dedé falou, Silas, não pode sair em um, tem que ir em outro. Ela indicou um, eu fui, e foi legal, tal. E aí ele falou, ó, vamos lá,
você, da agora para frente, você é hipertenso. Não tem como. Você não tem nada no coração, está tudo certo, mas vai ter que tomar um remedinho para equalizar as coisas. Não é muito, 14, 15, está ali sob controle, mas você tem que... Mas sempre foi normal, mas é assim mesmo, sempre é normal, mas a hora começa. Nós temos sempre uma alimentação boa, a Morena cuida bastante desse lado. Então você... Bom, vamos lá, vamos cuidando de cada coisa. O reumatologista também fomos juntos, e os medicamentos. E aí quando passaram os medicamentos do reumatologista, eu passei a dormir muito bem, a viver muito bem, mas porém eu estava totalmente dopado. Eu não percebia mais. A Morena falava que a par da manhã eu falava alguma coisa com ela, parece que eu estava dentro d'água. Blu, 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 blu. Estava conversando normal, mas saía tudo meio enrolado, porque o medicamento que eu tomava à noite era muito forte e deixava meu dopado. E eu vinha para cá, quando entrava vocês, está tudo bem, está tudo na boa, tal. Então para mim estava tudo legal. Porém, isso não estava me fazendo muito bem, e agora, na virada do ano, começou a dar muitos efeitos colaterais, estufamento na barriga, começou a dar um monte de outras situações que você fica muito mal. Então parece que melhora uma coisa, piora as outras. E aí eu cortei tudo, né? Passamos aí período de dezembro, janeiro, agora de fevereiro, eu parei com tudo. Continuei nos médicos e pediu para reduzir, não sei o que lá, mas eu parei. Aí me alertaram, do coração você não pode parar, da pressão. Eu falei, mas estou 2 meses já sem tomar e a pressão estamos tocando a vida, né? Mas eu voltei a tomar essa semana. Mesmo a Morena sabendo muito, eu estou tomando toda manhã meu remedinho de pressão. E não tomei mais os medicamentos do reumatologista e estou tocando assim, sabe? Fico um pouco sem dormir, durmo e você vai tocando. Com tudo isso, eu também, antes de virar o ano, em dezembro, eu falei com o pastor e decidimos voltar. Né? O Senhor falou várias vezes no meu coração, eu falei, pastor, eu quero acabar com o licenciamento, quero voltar, né? Então, quero voltar a assumir as demandas que precisa de mim, quero estar aí porque eu tenho que aprender a tocar a vida, a viver, né, desse jeito. Eu estou reaprendendo a viver. Dias mais intro, mais triste, já quase não sento mais, eu fico mais em pé ou deito. Sentado, não consigo muito. Quando estava muito inflamado, chegou uns momentos aqui que eu não estava nem conseguindo pegar mais culto de ficar sentado nessa cadeira pretinha aí, que ela é abençoada, ela judia bastante a minha coluna. Aquela marrom era melhor. Mas é assim. E aí eu tenho que reaprender. Para sair com a Morena é difícil, ela reclama um pouco, porque vai parar para comer uma coisa, eu não posso ver a comida, eu tenho que ver a cadeira que eu vou sentar. Então mudou, né? Eu vou o meu menu é a cadeira, não é o que eu vou comer. Então tem a cadeira certa, aquelas cadeiras de bar, de plástico, é boa, né? É boa para sentar. Fomos em vários passeios, né? Fomos algumas vezes em Punta Cana, no resort e tal. A pessoa aí com aquelas poltrononas para você sentar, diversas vezes eu ficava ajoelhado. E aí você vê a interrogação na cabeça de todo mundo que entra te vê daquele jeito. Eu na minha, né? Porque sempre eu gosto de ficar mais ajoelhado. E diversos passeios eu comi sempre ajoelhado. E conversando com a Morena elegante, né? A gente na boa tal, e ajoelhado. As pessoas acham meio estranho. Estou na cadeira. Eu falei, não, deixa, estou bem assim. Porque não é a cadeira ideal para mim. E também não quero ficar constrangendo o ambiente, porque não tem a cadeira ideal para mim, é aquilo, então a gente vai tocando. Então temos que reaprender a conduzir a vida. Eu estou dando essa palha porque essa palavra que eu vou trazer agora é bem em cima desse período que eu passei. E também aqueles momentos em que você tem dúvidas, tristeza, você lança aos pés do Senhor. E nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós.
mesmo nas dores, mesmo nos momentos não tão bons, Ele cuida de nós. Porque o Senhor é bom, Ele é Pai, Ele sabe o que nós passamos, e também nas provações, nas lutas, nós aprendemos também a ser um pouco mais comedido com a vida, sabendo que a vida tem suas limitações. E aí a gente pode olhar também para as pessoas que também têm as suas deficiências, as suas dificuldades, como é que vivem. E por incrível, assim, nesse período que eu passei, pessoas com dificuldade me animando bastante, sempre me animando. E é interessante, porque nesse período também, um senhor lá de casa, ele sofreu um acidente, ele tem 82 anos, sofreu um acidente, e pelo Senhor, eu acabei de chegar em casa, era à tarde, uma segunda-feira à tarde, umas 3 horas, difícil eu estar esse horário em casa, e depois, logo a seguir, chegou a Morena, que ela veio do dentista, e nós ouvimos um barulho, tipo de uma prancha que caiu, e a Morena falou: caiu alguma coisa no quintal. Eu dei aquela olhada, saí, não tem nada. E depois a pouco nós começamos, passou alguns minutos, começamos a ouvir um gemido, um gemido, e ficou um tempo. A Morena falou: tem alguém pedindo socorro. Aí saímos correndo para o quintal, e eu subi em cima do telhado e corri para cá, e eu olhei para o outro lado e gritava: tem alguém aí, tem alguém aí. Aí eu vi o senhor cair do outro lado, tem uma casa de festa do nosso lado, e o senhor estava caído lá, o Silvestre, que é meu amigo porque as pessoas estão próximas da gente vai fazendo amizade, e o Silvestre, eu pulei lá e querendo carregar ele, primeiro já enfiei a mão debaixo dos ombros dele, tentei levantar, ele estava com os 2 pés quebrados, porque ele tem um montacargo, é um guincho, e em vez de, tipo um elevador, né, em vez de ele só colocar a mercadoria, ele estava tirando o lixo de lá, ele subiu e continuou acionando, e ficou acionando. Quando chegou em cima, tem um pare lá, tem um negócio que travou, mas ele continuou acionando o motor, e o cabo estourou. Ele desceu uns 7 metros de altura naquela plataforma, quebrou os pés, a tíbia, fraturou algumas costelas, então estava sangrando pelo nariz. E aí a Andressa correu, e aquele corre-corre chamou o SAMU, e logo já tinha um caminhão de bombeiro batendo ali na Ponte Pêncio para atravessar, aquele grandão, porque ele estava lá, e eu gritava Morena para Morena vir para nós carregar ele, levar ele para cima, né, porque é embaixo, levar lá para cima. Morena não pode mexer com ele e tal, e bom. O bombeiro chegou, socorreu, e nós fomos para o hospital ajudar, socorrer, e aí fizemos mais amizade. E nesse processo visitamos ele algumas vezes, ele foi para a casa da filha, ainda bem que ele tem uma filha, porque ele já não tem mais ninguém. Se tivesse essa filha que ia cuidar, seríamos nós, porque ele mora só. E a partir desse momento eu fiquei cuidando da casa dele, cuidando do cachorro, dos cachorros, que nós fizemos muita amizade. E aí ele também passa a passar umas palavras de ânimo. E seu Paulo aqui, o nosso cadeirante, sempre me animando, sempre falando comigo, sempre me motivando. Eu falo: como pode, né? Ele está numa situação muito mais difícil do que eu, e ele fica me animando. Ele falou: você tem que voltar, você tem que estar aí, não pode. Ele sempre falava, né? O jeitão do paizão, seu Paulo, daquelas cobradas, bem legal, e me anima bastante. Então, vamos abrir a palavra em Salmo 118, 17. Salmo 118, 17 é um versículo que fala. Todos encontraram? Eu prometi para o nosso líder, que está cuidando do culto, o Christian, é Christian, né? Cristiano, qual é o nome dele mesmo? Cristiano, você viu como eu esqueço o nome das pessoas? Cristiano, que eu vou passar a palavra para ele, porque hoje já temos ceia, máximo 11h30, para a gente poder não
perder. Então nós vamos fazer tudo com bastante praticidade e gostaria que vocês interagissem bastante comigo, tá bom? Então, é assim, Salmo 118, 17 fala: não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Não morrerei, continuarei vivo para anunciar os feitos do Senhor. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença, Pai, com a Tua palavra aberta, Senhor. Nós vamos trazer um estudo e pedimos, Senhor, revela, Senhor, a Tua palavra aos nossos corações. Meu Deus, revela, Senhor, o Teu querer às nossas vidas, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que muitas vezes, Pai, em meio à derrota, nós somos abençoados pelo Senhor. Porque muitas vezes, Pai, nós temos uma visão física, mas o Senhor nos dá a visão espiritual. Portanto, Senhor, abra a nossa visão espiritual nessa manhã, para nós entendermos o que o Senhor quer e o que o Senhor tem para nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então, não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Eu quero profetizar isso sobre a sua vida, que você não vai morrer, mas você vai viver para contar as obras que o Senhor tem feito na sua vida. Porque isso que é importante, nós podermos passarmos adiante aquilo que Deus faz em nossas vidas. Amém? Então, nesse processo que eu estou falando para vocês, é muito bom quando as coisas dão certo, nós temos vitória, as coisas vão bem, mas quando as coisas não vão bem, o que nós fazemos? O título da minha palavra: confiar é obedecer. E eu faço uma pergunta para vocês: quantos aqui confiam no Senhor? Quantos confiam no Senhor? Muitos, né? Muitos confiam no Senhor, mas aí vem novamente uma exclamação: mas você obedece ao Senhor? Obedece todas as direções que o Senhor dá? Você obedece? Porque muitas vezes nós colocamos o nosso coração, nós tiramos a direção do Senhor e colocamos o nosso coração, e colocamos as nossas emoções, e quando nós fazemos isso, dá vontade de parar, dá vontade de desistir. Mas o Senhor tem falado nessa manhã: não pare, não pare. Tenta a segunda vez, tenta o segundo dia, não pare, não desista, não desista, continue. Toda essa situação eu busquei na palavra de Deus um texto, algo que podia implementar essa palavra. E aí eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em Juízes 19, 20 e 21. É uma grande história, só vamos ler 2 versículos, eu vou dar uma planada na história para vocês. Juízes 19, 20 e 21. Fala assim: então disse o velho: paz seja contigo, tudo quanto te vier a faltar, fique a meu cargo. Tão somente não passes a noite na praça. Levou-o para casa e deu pastos aos jumentos, e tendo eles lavado os pés, comeram e beberam. Essa é a história de um levita com a sua concubina, que estava retornando para a sua terra, para a sua casa, e no meio do caminho parou em Gibeá e parou numa praça, porque não tinha onde ficar. Se fosse nos dias de hoje, talvez abriria o aplicativo e ia dar uma olhada no Airbnb, é isso? É isso? E não ia ter vaga.
não tem lugar. Talvez ia buscar um hotel, uma pousada, não tem vaga. Então, vamos ficar na praça. E eles foram para a praça. E esse senhor que estava vindo da lavoura, do trabalho, passou ali e viu aquela família ali. O levita, o senhor, a sua esposa e mais um servo. Aí ele chegou lá e falou assim: olha, eu gostaria que vocês ficassem aí, venham para casa, né? Tudo que te faltar eu vou te dar, e vocês podem vir para casa, porque não é bom vocês ficarem aí, venham para a minha casa. E carregou eles e levou para a sua casa. E alimentou os animais, foram ali, né? Prepararam um jantar, comendo, conversando, ali naquela comunhão, se conhecendo. De repente, bateram na sua porta os homens maus. Porque nesse período de Juízes, as pessoas não eram dirigidas por Deus, mas as pessoas eram dirigidas pelo coração. E os homens maus bateram lá e falaram assim: ei, manda esse senhor que está aí na sua casa para fora, quero conhecê-lo, quero abusar dele. Um grupo de homens. Mas o senhor velho falou: mas não, isso é maldade, vocês não podem fazer isso. Isso não pode acontecer. Olha, eu tenho aqui uma filha que é virgem, e eu dou ela para vocês. Tem a esposa dele, que está aqui também, eu coloco para vocês, mas vocês não façam isso. Falei assim: não, nós queremos. E aí o levita, esse que estava lá, que era a visita, catou a sua esposa, colocou-a para fora da porta, puxou e deixou ela lá com os caras. E esse grupo de homens abusaram dessa mulher a noite inteira, até o amanhecer do dia. Quando amanheceu o dia, que o levita foi lá e abriu a porta, viu ela deitada e viu que ela estava morta. É uma situação muito trágica, porque além de ela estar morta, ele tomou uma decisão mais trágica ainda, de partir o corpo dela em 12 pedaços e enviaram cada pedaço para cada tribo de Israel. E quando a tribo de Israel, os pessoal começaram a receber isso: mas o que é isso? Que maldade é essa? Como pode isso acontecer? E reuniram um grupo de pessoas querendo saber o que estava acontecendo. E esse levita chegou lá e falou: eu sei o que aconteceu, essa aqui é minha esposa. Aconteceu que eu estava em Gibeá, e os benjamitas, um grupo de homens benjamitas, pegaram ela e fizeram isso. Abusaram tanto dela que ela morreu. E eu enviei um pedaço para cada tribo para que haja justiça, que Deus possa fazer a justiça. E esse pessoal ficaram muito revoltados. Falaram: mas como é que pode um negócio desse acontecer dentro de Israel? Isso não pode. Isso vai nos trazer a maldade, isso vai trazer um negócio ruim, vai vir uma justiça sobre nós. E dessa reunião começaram a fazer um levante. O que nós vamos fazer? Aí em Israel tinha 400 mil homens de guerra. E esse grupo de líderes chamaram os benjamitas para a reunião e foram reuniram. Aí, sabe o que os benjamitas falaram? E foi isso mesmo que aconteceu, e é assim mesmo, e qualquer coisa vem para cima. É assim mesmo. Não se arrependeram. Então Israel consultaram o Senhor se tinha que ir contra os seus irmãos, porque era uma tribo de Benjamim, né? Vamos contra eles? E o Senhor vai, vão lá. Quem é que é para ir? Qual tribo que é para ir? Judá. Pega os homens, os guerreiros de Judá, e vai para cima dos benjamitas. O Senhor deu a ordem, vamos lá. Então o grupo de Judá pegaram os seus homens de guerra e foram para lá. A vitória está certa, né? Foram lá para Gibeá, para guerrear contra os benjamitas, e chegaram lá, nessa guerra levaram um pau. Morreram 22 mil homens de Judá. 22 mil homens morreram. E voltaram assustados, frustrados, derrotados. Voltaram
E quando chegaram, trouxeram a notícia. E as mulheres: cadê meu marido? Cadê meu filho? Como pode? O primo da outra morreu. E começou um monte de comentários. Mas choraram muito, prantearam e foram consultar o Senhor se era para continuar lutar contra os benjamitas, para trazer justiça. E o Senhor falou: vai sim, pela segunda vez. Vai lá um grupo de soldados e vão lá. E aí o segundo dia eles foram para cima novamente e perderam novamente. 18 mil homens morreram. É assustador. Como é que Deus dá uma ordem e nós vamos lá e somos derrotados? Como pode? Não temos vitória, só derrota. E aí pode começar a vir um monte de questionamentos. Mas eles não pararam aí. Consultaram o Senhor novamente. E teve o terceiro dia. Porque eles não pararam no segundo dia. Teve o terceiro dia, eles foram lá. E guerrearam novamente contra os benjamitas. E fizeram a estratégia que o Senhor mandou. E aí mataram 25 mil benjamitas. Praticamente acabou com a tribo de Benjamim. Além que entraram pelas cidades, matando as mulheres, as crianças. Foi um terror. Depois vocês podem ler Juízes 19, 20, 21, com toda a história. Mas eu quero me prender. Como é que pode o Senhor dar uma direção, você vai e você é derrotado? Quantas vezes acontece conosco? O Senhor dá um dom para você, dá um ministério, dá um trabalho, você vai, todo animado. Aí chega lá, tem desafios. Chega lá, tem provações. E muitas vezes não é bem aquilo que você achava que ia ser, mas é a direção do Senhor. E aí vem as lutas, as dificuldades, mas estou debaixo da direção do Senhor. Aí você fala: mas para aí, eu paro? A palavra vem: não pare. Tenta a segunda vez, tenta a terceira vez, não pare. Não pare. Eu com os meus médicos parei, achei que estava parado. E tinha um casal sentado aqui, onde está a Juliana, domingo passado, de manhã. E aí, ela falou para mim: não pare no primeiro reumatologista. Tenta um outro, e tenta um outro. E eu vi Deus falando comigo: não pare. Vai em outros. A Dedé tinha me falado isso, cardiologista: não pare no primeiro. Não pare. Muitas vezes o nosso coração quer desistir, quer parar. Eu sei que faz parte o repensar, mas desistir, parar, nunca. Continue, continue, avance, porque muitas vezes nós passamos por tribulação. E se tem alguém que é craque em tribulação, é o apóstolo Paulo. Olha o que o apóstolo Paulo fala em Romanos 5:3. Deixa eu consultar minha cola aqui, se é Romanos 5:3. Isso. Romanos 5:3 fala assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado, a esperança. Então, ele só não gostava da tribulação, mas como ele se gloriava na tribulação. Isso nos ensina que em meio às tribulação, em meio às dificuldades, em meio às circunstâncias difíceis da vida,
nós temos que permanecer em Deus. Permanecer. Né? Atrair a presença de Deus aos nossos corações. Estar com Deus. Porque em meio à tribulação, se nós temos Deus conosco em nossos corações, é como a palavra de Deus fala, que é rios de água viva flui dentro de nós. Rios de água viva. Então eu olho algumas situações que acontecem na nossa igreja aqui, e eu vejo pessoas com muito mais dificuldade do que eu, mas com muita mais dificuldade. Mas as pessoas felizes, as pessoas fechadas com Deus, alegre, contente. Fala, nossa, como essa pessoa pode ser assim? Aí vou lá numa célula, numa casa simples, tem uma célula, e lá a pessoa, né, está lá servindo, está lá se doando, e ainda muitas vezes, né, alimenta a galera com lanche. Fala, mas como é que pode? Eu como supervisor, eu fico meio indignado, né? Como é que pode? Vai tanta gente lá, ainda vai comer o bolo da mulher que deu a casa, ainda tem que dar lá o pão com mortandela, tem que dar as coisas, porque as pessoas não levam. Como pode? E a pessoa dá com alegria, faz o melhor. Isso alegra muito o coração de Deus. Isso deixa, nossa, isso eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas com muita dificuldade, servindo a Deus com muito mais alegria do que eu, que podia estar aí sorrindo, porque eu posso não estar servindo a Deus aqui, mas todo dia eu vou na academia, todo dia eu fui na academia, doendo, gemendo, triste, mas eu não deixei de ir, porque eu sei que eu preciso de ir. Mas se eu preciso ir numa academia, também preciso cuidar das coisas do Senhor. Eu não posso ficar só querendo cuidar das minhas coisas, só porque é o doentinho da mamãe, né? Eu estou falando doentinho da mamãe porque lá em casa, qualquer termo usa isso para mim, né? Porque a mãe gostava de mim, então qualquer era o filhinho da mamãe. Só porque é o filhinho da mamãe, então está dodói e agora não pode? Não, tem que também fazer as coisas do Senhor. Então, tudo isso eu coloco em xeque. É a minha vida, como eu sou, e o que eu estou fazendo, e o que eu tenho que fazer para Deus. Porque eu sei que Deus tem o melhor para nós, mas só tem o melhor se nós estivermos conectados com Ele, se nós estivermos permanecendo nele, se nós estivermos ali unidos com Ele dentro de nós. Aí, rios de água viva fluem dentro de nós. Mas quando eu ficar lá, jogado no sofá, numa cama, gemendo, triste, aí não ora, aí também não lê a Bíblia, porque também já tem suas deficiências, também já tem a sua irritação, e aí vai, e os dias vão se passando, e vai ficando dias rancorosos, difíceis, amargurados, e você deixa de viver a vida, porque tem as suas limitações, sim, mas também a vida continua, e é para continuar com alegria, vivendo, fazendo, e não fazendo para você, mas fazendo para Deus. Então, às vezes, quando vocês veem algumas fotos, eu não sou de tirar foto em redes sociais, nem sei o que é isso, mas os filhos, talvez a Morena, tiram algumas fotos aí, eu no motorhome passeando por aí, mas vocês não sabem onde eu estou lá. Mas muitas vezes eu queria estar em casa, porque em casa às vezes tem mais conforto do que você fora. Vocês me viram nas cachoeiras, né, curtindo os momentos de férias com os netos, mas barriga estufada, corpo doendo, a mão inchada. Esse dedo aqui, quando não dobra, ele é meu indicador, né? Ele vai ficando assim, quando ele fica assim, que eu não consigo dobrar, que a coisa está bem difícil. A mão começa a ficar roxa, aí o resto do corpo já sabe como é que está tudo inflamado. Mas estou lá, se eu estou lá, eu posso estar aqui também. Eu posso também estar na célula, eu também posso estar ministrando, eu também posso estar contando as maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas, porque é assim.
eu quero dizer, tem muita coisa aqui para dizer, mas eu sei que o Senhor, Ele não quer que nós olhemos para os resultados, porque o resultado sempre nos traz frustrações. Olha, se eu tenho vitória, eu estou feliz, mas na derrota eu fico frustrado. Não, olha, eu fiz tanta renúncia, eu renunciei parte da minha vida, eu renunciei alimento para ter a célula em casa, renunciei e agora não sou reconhecido pelos homens. Olha, eu abri mão para servir no ministério e olha, as pessoas nem olharam para mim. O pastor passou por mim, nem me cumprimentou, nem deu um ok. Nós não estamos aqui para ter reconhecimento dos homens, mas nós estamos aqui por uma causa, pelo reino de Deus. E pelo reino de Deus, Jesus padeceu a morte de cruz. Ele sofreu muito. E por que nós temos que ficar com alguns questionamentos tão pessoais? Em Mateus 6,1 fala: cuidado, não pratique suas boas obras publicamente, para serem admirados ou reconhecidos pelos homens. Assim, você não terá a sua recompensa do Pai Celestial. Porque você quer ser reconhecido pelos homens, mas nosso reconhecimento tem que ser de Deus, dele somente. E nós temos que aprender a ser como Jesus. Jesus, ele estava indo ali para a morte de cruz, e ele falou para o Pai: Pai, faça a tua vontade, a tua vontade. E de repente a vontade do Pai não é você ter a sua vitória fisicamente, mas você ter uma vitória espiritualmente, como foi essas tribos nessa guerra lá contra os Benjamim. Na direção de Deus eles perdiam. Então, aparentemente, diante dos nossos olhos, estavam perdendo, mas espiritualmente eles estavam permanecendo com Deus, não se revoltaram, foram novamente consultar ao Senhor. Isso faz toda a diferença para nós, porque debaixo das nossas derrotas nós temos que olhar para Deus, que Deus tem para nós, porque aparentemente nós somos derrotados, mas espiritualmente nós somos fortalecidos, porque muitas vezes é na provação que o Senhor nos fortalece. Que nessa manhã o Senhor possa estar fortalecendo o seu coração. Você pode não estar vivendo as melhores circunstâncias, você pode estar vivendo desafios, mas o Senhor, Ele quer que você permaneça nele. Estamos iniciando o ano. Diz que o ano começa depois do carnaval. Está iniciando, começa amanhã o ano. E são diversos desafios que nós temos pela frente no decorrer desse ano. E o Senhor quer que nesse ano você permaneça nele, confiando nele. Não confia no homem, não confia no cavalo, não confia no governo. Nós temos tantas coisas assim que nos enoja a gente dizer que queremos confiar. Mas em Deus você pode confiar, porque a vitória é certa. Mesmo em meio da derrota, você vai ter vitória. Feche seus olhos, inclina sua cabeça. Eu quero falar contigo, que também assim como eu, e como alguns, está vivendo momentos difíceis na sua vida, de dificuldade.